Boa noite, meus irmãos e irmãs. Seja bem-vindo mais uma vez neste canal. Que você seja edificado e tenha conhecimento da palavra de Deus para não ser enganado, enganada pelos falsos profetas. O estudo aqui você pode conferir na Bíblia tudo o que nós estamos estudando. Então vamos orar para começar esse estudo. Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esta noite, por esse momento na sua presença e para estudarmos a sua palavra. Que os teus filhos e filhas que irão estudar comigo possam estar entendendo, abra o entendimento deles, entendimento espiritual, os olhos espirituais, para que possam, Senhor, entender a sua palavra e se prepararem, porque o dia da sua volta está próximo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor, né? E o título do nosso estudo de hoje é A Data da Volta de Jesus é revelada na Bíblia. A parábola aí que eu já falei, não é? Mais ou menos quando vai acontecer. Mas mais um texto Deus nos revela na Bíblia a volta de Jesus para os judeus e para a igreja. Então, você acredita que Deus revelou a data da volta de Jesus para os judeus e para a igreja? Você acredita nisso? Se você não acredita, então vamos estudar juntos e você verá que tudo está revelado na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O que Deus não revelou para a igreja, que Ele não deixou revelado, foi o dia e a hora. Que em Mateus 24... Mateus 24, 36, diz assim, Jesus diz assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então Jesus aqui diz para os discípulos que o dia e a hora da volta dele para a sua igreja e o retorno dele para Israel, somente o Pai sabe o dia e a hora. E nós já estudamos lá sobre o arrebatamento, que vai ser lá no capítulo 12 do Apocalipse, no toque da última trombeta. Então, no capítulo 11, os versos do 18 ao 19, Deus dá ordem para Jesus e no capítulo 12 acontece o arrebatamento. Mas quando vai ser? Que tempo será esse, né? Então, o que Deus não deixou revelado mesmo foi o dia e a hora. Mateus 24, 36. Agora, em Oséias, no capítulo 5, nós vamos ver porque Deus fala ali para o profeta Oséias, né? Oséias capítulo 5. Então, no capítulo 5, Deus está falando dos dois reinos. Eu não vou ler porque é muito grande, mas os irmãos podem ler. Oséias capítulo 5, Deus está falando dos dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Longe dele Deus, e à procura das nações idólatras, e eles também na idolatria. Então, tanto o reino de Judá quanto o reino de Israel, longe de Deus na idolatria. Então, Oséias capítulo 5, os versos do 11 ao 14, diz assim, do 11 ao 14, Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar
seguindo o mandamento dos homens. Efraim aqui é o reino de Israel. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Meu Deus, né? Meu Senhor. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá as suas feridas, subiu Efraim à Síria e buscou a ajuda do rei Jarebe. Mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, levarei, e não haverá quem livre. Então aqui Deus está falando das duas casas de Israel, dos dois reinos de Israel, longe dele Deus, afastado da presença de Deus, afastado do seu Deus, do seu esposo, e à procura dos ídolos das outras nações. Então Deus diz que é Ele mesmo quem irá despedaçar tanto o reino de Israel como o reino de Judá. Mas Deus diz mais, né? Então, nesses versos aí, Deus diz mais sobre os dois reinos, né? No verso 14, diz assim, mais uma vez: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora. Levarei e não haverá quem livre. Então Deus diz que irá embora. Ele irá embora da nação de Israel, porque o reino de Israel e o reino de Judá juntos formam a nação de Israel. E Deus está dizendo que irá embora desta nação. Então, em Oséias 5,15, ele diz: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então Deus está dizendo nesse versículo 15, Deus diz que irá embora. Mais uma vez ele diz: irei embora da nação de Israel, do reino de Israel, do reino de Judá, quer dizer, da nação de Israel. Então ele diz: irei e voltarei ao meu lugar. Irei e voltarei. Ele iria embora, mas ele voltaria ao lugar dele, onde é o lugar de Deus, na nação de Israel. Então Deus diz que iria embora da nação de Israel, mas voltaria para a nação de Israel. Ele diz que voltará somente quando tanto o reino de Judá e o reino de Israel reconhecessem a sua culpa e buscassem a ele Deus. Então, Deus, ele não iria voltar enquanto o reino de Israel não quisesse ele como seu Deus, como seu único Deus, e o reino de Judá também. Em Mateus capítulo 1, vamos aqui para Mateus, é um texto bem conhecido, mas não sei se todos que irão ouvir esse estudo, se eles já conhecem, né? Então, Mateus capítulo 1, o verso... Mateus 1, versículo 2, aliás, 21 ao 23, diz assim, versículo 21 e 23.
e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, em Oséias 5,15, nós vemos Deus dizendo: Eu irei, mas voltarei ao meu lugar. Aqui em Mateus 1, capítulo 1, versículo do 21 ao 23, nós vemos Deus vindo ou voltando para o seu povo, porque Deus deu carta de divórcio, tanto para o reino de Israel como para o reino de Judá. Deus saiu dessa nação, mas ele disse que iria voltar. E ele voltou, né? Em Mateus 1, 21 ao 23, e o capítulo 2, 1, Deus volta para o seu povo, não mais somente como espírito, porque no Velho Testamento Deus se revelava como espírito, mas em forma de homem. Mas Deus, no Novo Testamento, ele voltou para o povo de Israel, não mais só como espírito, mas como homem, Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, o reino de Israel, que são os samaritanos, já estavam prontos para a volta, para voltarem para o seu Deus. João, no Evangelho de João, capítulo 4, nós já também estudamos muito sobre isso, mas eu vou ler mais uma vez. João 4, do 39 ao 42, diz o seguinte, né? Nos relata que esse reino de Israel, começando a voltar para o seu Deus, né? Eles já estavam prontos para a colheita. É como Jesus diz aqui nos versos do 29, aliás, do 34 em diante, né? Então, Jesus fala que a ceifa, né? A colheita já estava madura, já estava no ponto de ser ceifada. E essa colheita e essa plantação era o reino de Israel. E aqui no versículo do 39 ao 42 diz assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então aqui o reino de Israel já estava pronto para esta colheita. Ele já estava pronto para voltar para Deus. Então, no Velho Testamento, Deus foi embora. Deus deu carta de divórcio para a nação de Israel, para o reino de Israel, para o reino de Judá. Deus foi embora desta nação, porque eles rejeitaram a Jesus, eles rejeitaram o Pai, eles rejeitaram a rocha da salvação deles e foram em busca dos deuses da Assíria, dos deuses da Roma, dos deuses das nações pagãs e abandonaram Deus. Mas agora o Deus dos israelitas, da nação de Israel, volta para o seu povo, só que ele volta em forma de homem. Ele não volta mais só em espírito, mas ele volta como o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, a
o reino de Israel já estava pronto para receber o seu Deus, e eles creram e começaram a voltar. Já os judeus ainda não se arrependeram dos seus pecados e nem reconheceram Jesus como seu Messias, o seu Deus, o seu Salvador. Eles ainda não querem Jesus. Aí João 1:11 nos diz o seguinte: ele veio para o que era seu, ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Eles não receberam Jesus na sua primeira vinda para eles. E eles ainda hoje não o receberam, não reconhecem Jesus como sendo seu Messias, como sendo seu Deus. Mas o Deus da nação de Israel já veio a primeira vez. E já o primeiro reino, o reino de Israel, o primeiro que se afastou de Deus, já voltou para o seu Deus. Apesar do reino de Israel ter voltado para o seu Deus, não mais como um povo terreno, e sim como filhos espirituais, no passar dos anos, este povo também foi se afastando do seu Deus e precisa voltar para ele. Então a igreja, no passar dos anos, né, ela também se afastou de Deus, e hoje nós vemos como está a igreja. Muitos vivendo nas fábulas, né, vivendo nas fantasias dos homens, vivendo nas heresias, que não é a verdade. Então, por isso é necessário que tanto a igreja, que é o reino de Israel, como o reino de Judá, sejam angustiados. Então, tanto a igreja, que é hoje, nos nossos dias, o reino de Israel, que é a Samaria, só que voltou não mais para ser um povo terreno que serve a Deus, uma nação terrena, mas este reino voltou como sendo o Israel espiritual, a igreja de Jesus. Então Deus diz que tanto o reino de Israel, ou a casa de Israel, como a casa de Judá, serão angustiados, ou melhor, perseguidos, atribulados. Em Mateus 24, do 7 ao 9, e Daniel 11, do 33 ao 35, e 12 e 10. Então, para poderem cedo buscarem a Deus, então vão ser atribulados, para cedo poderem buscar a Deus. Aqui ele diz ainda no versículo 15, né? Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. De madrugada me buscarão. Então, quando eles estiverem angustiados, eles de madrugada me buscarão. De madrugada, preste atenção, madrugada. Madrugada é quando o dia já está amanhecendo. Preste atenção a essa revelação aí. Então, de madrugada eles me buscarão. Então, Jesus veio a primeira vez e morreu. Jesus fez um novo testamento no sangue dele. E depois que ele fez tudo isso, ele voltou para o Pai mais uma vez. Então, essa profecia aqui de Oséias 5:15, vai se cumprir duas vezes. Ela já se cumpriu a primeira vez, quando Jesus veio para o seu lugar, para a nação de Israel. Mas ele voltou para o Pai, mas ele vai voltar outra vez para a nação de Israel, quer dizer, vai se cumprir mais uma vez. Então nós sabemos que o reino de Israel, ou a casa de Israel, nos nossos dias, é a igreja de Jesus. Jesus veio ao mundo, cumpriu toda a lei e as profecias sobre o Messias, fez um novo testamento, implantou a sua igreja na terra. Então ele voltou para o céu, né? Então, sua igreja na terra, que é a casa de Israel.
Jesus treinou 12 homens e os deixou responsáveis de espalharem a sua palavra por todo o mundo. Em Mateus 1, 21 ao 22, o Deus Emanuel veio até seu povo, os judeus e os samaritanos, cumprindo Oséias 5,15. Então, essa profecia já foi cumprida, mas ela vai se tornar a cumprir novamente. Então, os samaritanos que estavam na idolatria dos gentios e mortos espiritualmente, nós já vimos isso em outros estudos, mas foram os primeiros a começarem a voltar para o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, o reino de Israel foi o primeiro reino que começou a voltar para o seu Deus, para o Deus de Israel. Então, as 11 tribos de Israel, a casa de Israel, em João 4, começa a voltar para o seu Deus, não mais como um povo terreno, mas como um povo espiritual. Um povo que deixa de olhar para este mundo e passa a olhar para o mundo espiritual. Deixa de olhar para a terra e passa a olhar para o céu. Deixa de olhar para aquilo que o diabo lhe oferece e passa a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Então, o reino de Israel agora não é mais somente uma nação, um reino terreno, uma casa dividida, que foi dividida no tempo de Salomão, mas terreno não. Agora é um reino espiritual. Agora se torna uma nação espiritual, a Israel espiritual. Então, mas só que a nação de Israel não é somente um reino ou uma casa de Israel, mas são as duas casas, são as 12 tribos de Israel juntas. E elas foram separadas no governo de Salomão. E ainda hoje estão separadas. Mas uma dessas casas, o reino de Israel, nós já vimos em vários estudos, ele já voltou para Jesus. Mas, no decorrer, quando Jesus voltou para o céu, para o seio do seu Pai, essa igreja foi se afastando da presença de Deus. Então, em João 4, do 39 ao 42, o reino de Israel começa a voltar para Deus, para Jesus, para o seu Criador, não é? Os samaritanos. Então, a casa de Israel começa a voltar para o seu Deus, não mais como povo terreno, mas como um povo espiritual que nós somos. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é do céu. E só vê o reino de Deus quem é nascido de novo. E quando é que a pessoa nasce de novo? Quando nasce da água e do Espírito de Deus. Então, a casa de Israel agora seria chamada de igreja e alcançaria todas as nações com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive a casa de Judá. Então, o reino de Israel ficou responsável de levar a mensagem de salvação, a mensagem de Jesus por todas as nações, para que em todas as nações pessoas cresce na palavra dele, viesse para o reino dele, o reino de Jesus é espiritual. Então, em Mateus 28, 19, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, em Atos 1:8, Jesus manda os discípulos saírem por todas as nações. Ele diz: vão primeiro em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Quer dizer, Jerusalém, a capital da Judéia, e Samaria é o reino de Israel. Então, Jesus diz: vocês vão primeiro para os judeus, para Samaria, a cidade mais importante, a capital da Judéia. Aí vocês vão para Samaria, que é o outro reino, né? O rei, a outra casa de Israel. E depois que vocês forem
para toda a Judéia e Samaria, e vocês vão para as outras nações. Então agora o rei, o Israel de Deus seria espiritual, não mais terreno. Então não era mais uma nação só, num lugar na terra, mas sim em todas as nações. Todo aquele que crê na mensagem de salvação, mensagem de Jesus, crê em Jesus, essa pessoa, ela tem a oportunidade de se tornar um filho de Deus. Em Oséias 5,15, Deus diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então Deus diz: eu vou, mas eu volto. Então Deus saiu da nação de Israel, mas ele voltou há mais de 2000 anos atrás. Por quê? Porque nós já estamos no calendário romano, nós estamos no ano de 2023. Então, Jesus, quando subiu ao céu, ele tinha 33 anos. Então, Jesus já está, no caso aqui, nós já estamos com 2023 anos que Jesus pisou nesta terra. Então, Deus está falando da sua ida para o céu como sendo o Deus Filho. Então, em João 14, do 1 ao 3, Jesus diz que iria para a casa do Pai, né? Vou, mas volto. Deixa eu ir lá em João. João, capítulo 14. João 14, e os versos do 1 ao 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus está falando isso para o reino de Israel, para a igreja dele, não é para o reino de Judá, porque o reino de Judá ainda não voltou para ele. Então, Jesus está prometendo vir buscar o reino de Israel, que é a igreja. O reino de Israel, as 11 tribos de Israel se misturaram com os gentios e morreram espiritualmente e se afastaram de Deus, mas Deus voltou em forma de homem e eles voltaram para Deus, já estavam prontos para ser ceifados. Então Jesus foi preparar lugar para o Israel espiritual, mas ele só irá voltar tanto para o Israel espiritual, que é a casa de Israel, que é a igreja, e também para a casa de Judá, que é a Israel terrena, quando elas forem angustiadas, ou melhor, forem atribuladas, perseguidas, passarem fome, forem presas, mortos. Então, em Mateus 24, do 9 ao 7, e Daniel 11, do 33 ao 35, 12, 10, fala isso. Então, as duas casas sendo atribuladas. Por quê? Porque Jesus já está perto de fazer 2000 anos que foi para o Pai. Ele ainda não está com 2000 anos. Só vai completar 2000 anos que Jesus foi para o Pai em 2033. Porque Jesus, quando foi para o Pai, ele tinha 33 anos. Então, 33 mais 2000 dá 2033. Então, Jesus, quando completar isso no nosso calendário, né? Porque não sabemos se foi o calendário romanos ou se foi no calendário judaico. Então, nós temos que ver que existe 2 calendários, né? Então, se podemos crer que foi esse calendário romano está certo, então Jesus
Em 2033, Jesus vai completar 2000 anos que foi ao céu. Então, somente quando tanto a casa de Israel, que é a igreja, o Israel espiritual, como a casa de Judá, a Israel terrena, buscarem a Deus de todo o coração e disserem: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, Jesus ele foi para o céu e ele deixou a igreja para espalhar a mensagem de salvação por todas as nações. Mas a igreja, ao passar dos anos, foi se corrompendo. E hoje tem poucas pessoas servindo a Deus, porque foram espalhando heresias no meio da igreja. E muitas pessoas hoje estão nessas igrejas, mas eles estão crendo em heresias, em palavras falsas, misturada com a mentira de Satanás. Então, esta igreja precisa ser, como diz, despedaçada, precisa ser perseguida, precisa ser atribulada, precisa fazer isso para que ela volte ao seu Senhor, volte para o seu Deus, volte para Jesus, seja limpa, seja purificada. Então, aqui em Oséias 6:1, diz assim. Então, nós vimos o 5, aí Oséias 6:1 diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Então, quando os dois reinos, que é a igreja e o reino de Judá, disserem para Deus, os dois disserem: vinde e tornemos ao Senhor. Quer dizer, vamos voltar para o nosso Senhor, vamos voltar para o nosso Deus. Porque ele despedaçou, quer dizer, foi ele quem mandou as perseguições. Foi ele quem mandou as dificuldades. Foi ele quem mandou tudo o que estamos passando. Isso é despedaçar, é ser atribulado. Aí Deus disse que iria despedaçar. Eu o despedaçarei, quer dizer, Deus está falando aqui das tribulações, das perseguições, de tudo que nós estamos passando, iremos passar. Então, quando passarmos por isto, então, tanto a igreja como o reino de Judá dirão assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Então, nós, a igreja de Cristo, já estamos passando por este despedaçar, né? Por esta perseguição. Em muitas nações, muitos filhos de Deus estão morrendo. Aqui no Brasil, a perseguição está chegando. Então, nos nossos dias, a igreja está sendo angustiada pelo Senhor. Então, é o Senhor mesmo que disse quem ia angustiar a igreja, não é? Ele iria angustiar a igreja, mas também Judá. Aqui no versículo 15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. De madrugada me buscarão. Então, quando a igreja está angustiada, está sendo perseguida, está sendo mortas, muitas pessoas. Estas pessoas cedo vão buscar Jesus, cedo vão buscar o Deus Todo-Poderoso, cedo vão buscar o seu Deus. Então, é isso que Deus está dizendo. Então, quando a igreja está sendo angustiada pelo Senhor, porque cedo venha se arrepender e reconheça, né, o seu erro. Então, nós precisamos, meus irmãos e irmãs, nos arrependermos do que fizemos. Muitas vezes nós não estamos unidos com o nosso Deus, estamos voltados para as coisas do mundo e nós temos que parar com isso. Então temos que reconhecer o nosso erro e se voltar
totalmente, espiritualmente para o Senhor. Deus é espírito. Jesus não está mais no nosso meio em carne e osso. Ele está em espírito. Ele ainda vai voltar no corpo que ele subiu. Mas nos nossos dias, para a igreja e para Israel, Israel odeia Jesus. Então, eles não estão esperando Jesus agora, mas a igreja está. Então, nós temos que saber que o nosso Deus é espírito. E é em espírito que devemos estar unidos a ele. Aqui no versículo 2 e 3 de Oséias 6, diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante de Deus. Então, preste atenção nos versos 2 e 3. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva, e certa, e ele a nós virá com a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Então, o que Oséias está falando aqui nos versos em Oséias 6, 2 e 3. As 2 casas de Israel dirão: depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, em 2 Pedro 3, 8, Jesus, o Deus conosco, voltará no corpo que subiu para governar tanto a casa de Israel como a casa de Judá. Então, nós sabemos em 2 Pedro 3,8, diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, aqui Oséias está falando de 2 dias, e diz o seguinte aqui: depois de 2 dias nos dará a vida. Então, está falando dos 2000 anos que Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu. Então, durante esses 2000 anos, então, Jesus, ele preparou 12 homens para que levassem a vida, para que levassem a pregação da salvação, para que o reino de Israel anunciasse a verdade, anunciasse a vida. Então, durante 2000 anos, a igreja tem feito isso, mas no decorrer dos anos, a igreja foi se afastando do seu Criador e da verdadeira palavra dele. Então, aqui, Oséias, depois de 2 dias, nos dará a vida. Quer dizer, quando completar os 2000 anos, então estas 2 casas, a de Israel e de Judá, têm que estar preparadas para a volta de Jesus. Então, tem que haver essa preparação. Então, em Oséias 6, do 2 ao 3, está dizendo, o que este texto está dizendo é que depois de 2 dias, que representam 2000 anos, Jesus, o Deus conosco, voltará no corpo que subiu para governar tanto a casa de Israel como a casa de Judá. Ao terceiro dia, aqui no versículo 3, aliás, no 2 ainda diz: ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, ao terceiro dia nos levantará, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Quer dizer, o terceiro dia aqui é o milênio. Então, durante 2000 anos, a palavra de Deus foi pregada por todo o mundo. A igreja dormiu, como Jesus fala lá, que as 10 virgens, né, todas elas dormiam. As 10 virgens ali está falando
de Judá e do reino de Israel, que é a igreja, dormiram e as heresias entraram na igreja. Agora a igreja precisa acordar, precisa novamente viver. Para quê? Para ir ao encontro do Senhor, para que venha para o milênio. Então, esse terceiro dia é o milênio que Jesus vai governar. E o que é que Oséias diz aqui? Diz que ao terceiro dia nos ressuscitará, quer dizer, dará vida, dará força. Então, significa que no governo de Jesus, que será o milênio, tanto os judeus como a casa de Israel estarão juntos com o seu Deus, Emanuel, cumprindo assim a profecia de Oséias 1:11. Oséias 1:11, o que é que Oséias capítulo 1, versículo 11 nos diz? Diz assim, Deus faz essa promessa assim: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, cabeça que é Jesus, o líder, o Deus Todo-Poderoso, governando a nação em carne e osso. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, quer dizer, de Israel. Então é isso que Oséias está falando aqui no versículo 2 e 3. Então, Deus, ele vai vir, Jesus vai vir, tanto para o reino de Israel, que é a igreja, como para o reino de Judá, que é a nação de Israel que conhecemos hoje. Então, em Oséias 6:2, Deus revela o tempo da sua volta. Ele diz em Oséias 5:15 que iria para o céu. Em João 14:1 e 3, Jesus diz que iria também para o céu. Mas também ele voltará para o seu lugar. Quer dizer, Jesus, Deus, no Velho Testamento, em espírito, deixou Israel. Mas no Novo Testamento ele voltou em forma de homem. Já no Novo Testamento, Jesus morre e volta para o céu. Mas nos últimos dias, ele vai voltar para a igreja e vai voltar para Israel. Só que ele vai voltar primeiro para a igreja. Então, mas também ele voltará para o seu lugar, quer dizer, para a nação de Israel, que será Jerusalém. Então, quando completar os 2000 anos, Jesus vai voltar fisicamente para a nação de Israel, para o reino de Israel, para implantar o seu governo. Então, os 2 dias que é falado aqui em Oséias 6:2, é os 2000 anos que Jesus foi para o céu. E quando completar esses 2000 anos, ele vai voltar para governar este mundo. Então, ele vai voltar para Jerusalém. Então, em Lucas 10, do 30 ao 35, vamos ler bem aqui Lucas, capítulo 10, versículos do 30 ao 35. Eu vou ler só o versículo 35, vou explicar bem aqui. O versículo 35 diz assim: e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Então aqui Jesus contou a parábola do bom samaritano. E o bom samaritano é Jesus. E aquele homem que foi espancado, estava quase morto na estrada, ali representa os judeus, que durante todo esse tempo têm servido a Satanás, não a Deus. Eles têm se afastado de Deus. E aqui na parábola é retratado como o homem que foi espancado e foi abandonado quase morto na estrada. Então, o samaritano, o bom samaritano, que é Jesus, passou a cuidar deste homem, viu e cuidou dele. Então, esse homem aí são os judeus, que estão longe de Deus, sendo espancados,
sofrendo nas mãos do maligno, com as heresias. Eles odeiam Jesus, mas Jesus, ele foi ao céu, mas deixou o reino de Israel, deixou a igreja, cuidando também dos judeus e levando a mensagem de salvação para os judeus. Eu acredito que os irmãos estão entendendo, né? Então Jesus conta uma parábola, e nesta parábola ele também, como Deus homem, revela o tempo da sua volta para governar na terra. Então, esse versículo 35, o samaritano entregando aquele homem doente que é os judeus nas mãos do hospedeiro, e diz assim: e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltares. Então aqui Jesus vai para o céu, mas manda o Espírito dele para cuidar tanto dos judeus como dos israelitas, do reino de Israel, que é a igreja. Então Jesus, ele não deixou o povo dele órfão, ele voltou na pessoa do Espírito Santo. E ele entregou os judeus para o Espírito Santo cuidar daquele homem que está quase morto espiritual. Está falando de doença espiritual. Os judeus estão mortos, quase mortos espiritual, porque eles têm a lei de Moisés, mas eles não estão obedecendo. São poucos, tem um remanescente lá que vai reconhecer Jesus no futuro. Então, e o samaritano, ele entrega o quê? Ele entrega 2 moedas. E ele diz, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu tu pagarei quando voltares. Então aquelas moedinhas representam 2.000 anos que o Espírito Santo iria gastar para levar os judeus à presença de Jesus, para que eles fossem salvos. Então aqui no Novo Testamento e nessa parábola também é revelado a data em que Jesus vai voltar. Ele vai voltar quando completar 2.000 anos que ele subiu ao céu. Então Jesus está vindo. Então em Lucas 35, o samaritano, que é Jesus, entrega nas mãos do hospedeiro, que é o Espírito Santo, 2 moedas para ele gastar com o homem doente. Este homem é a casa de Judá, que ainda não voltou para o seu Deus, para o seu Messias, e espiritualmente está doente. Na parábola, né, nós já vimos, ele está doente, está quase morto espiritualmente. Mas Jesus entregou eles na mão do Espírito Santo, e a igreja também está ajudando, só que a igreja também se afastou de Deus, né? Poucas pessoas hoje têm Deus. Também a parábola das 10 virgens. As 10 virgens nécias são os judeus. As 10 virgens prudentes é a igreja, que já tem o óleo, mas também dormiu. Mas precisa acordar, né? À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Então a igreja, que é o reino de Israel, já foi acordada e está se preparando para ir ao encontro do noivo, porque as prudentes, elas tanto tinham óleo dentro da sua vasilha, quer dizer, tem o Espírito Santo na sua vida, e tem de reserva, quer dizer, não falta, tem óleo em abundância, mas as nécias não têm óleo de reserva, só tinham óleo na lâmpada e essa lâmpada já está apagando. Então, devemos prestar atenção. Então, depois de Deus mandar angústia sobre a casa de Israel e Judá, somente a casa de Israel está pronta para se encontrar com o noivo. A casa de Judá ainda precisa de mais angústia para reconhecer o Deus conosco como o seu Messias, como o seu verdadeiro Deus.
coisa que acontecerá somente no Apocalipse 14, do 14 ao 16, também já botei estudo sobre isso. Então, a igreja, meus irmãos, agora vai passar por essa angústia, por essa perseguição de Mateus 24, 9. A igreja precisa passar por isso para se limpar, para se santificar, para se purificar. Então, esta angústia são essas perseguições, são estas aflições que nós vamos passar. Então se cumprirá quando acontecer esta angústia que fala aqui em Oséias, então se cumprirá o que Zacarias 12, 10 diz. Então, Zacarias, falando sobre Judá, não é? Zacarias 12, 10 diz o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça, de súplicas, olharão para mim, a quem transpassaram. Aqui está falando do reino de Judá, no Apocalipse 14, do 14 ao 16, quando eles reconhecerem que Jesus é o Messias que Deus mandou e eles assassinaram, e eles mataram, e eles rejeitaram. Então, quando o anticristo quebrar o acordo que fez com os judeus, quando o anticristo colocar a imagem dele lá no templo e querer obrigar os judeus a adorarem a ele, então eles vão reconhecer. Então aqui Deus vai fazer o seguinte: então Deus vai derramar sobre eles o espírito de graça e de súplica. Então eles vão olhar, vão reconhecer, vão entender que Jesus realmente era o Messias. Então aqui diz: olharão para mim, a quem transpassaram. Então eles vão olhar para Jesus e vão reconhecer que eles mataram Jesus, transpassaram, né? E chorarão por ele, como quem chora pelo Filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon, no vale de Megido. Então, quando os judeus reconhecerem que Jesus é o Messias e se arrependerem e clamarem, então eles serão salvos, mas a igreja será salva, quer dizer, será arrebatada antes, porque a igreja irá ao encontro de Jesus, né? Mas os judeus não irão ao encontro de Jesus. Jesus virá ao encontro deles. Então, depois de Deus mandar angústia, né? Mandar angústia sobre a casa de Israel e a casa de Judá, somente a casa de Israel estará pronta. Em primeiro lugar, é a casa de Israel, é a igreja. Estará pronta para encontrar com o noivo. A casa de Judá ainda precisa de mais angústia, quer dizer, vão passar pela grande tribulação. Então, só aí eles vão reconhecer Jesus e vão clamar por Jesus e vão chorar amargamente e serão levados, né, para o deserto para ser purificados, para ser limpos, para serem transformados, para serem purificados e santificados para a volta de Jesus. Então se cumprirá Zacarias 12, 10. Então o remanescente do Israel terreno, que é a casa de Judá, reconhecerão que Jesus verdadeiramente era o Deus conosco. Jesus era o seu Messias, e eles chorarão amargamente e o receberão como o seu Salvador. Então eles deixarão de ser apenas povo terreno e passarão a ser povo espiritual. Eles deixarão de ser Israel terreno e passarão a ser Israel espiritual. Eles deixarão de ser
descendentes do sangue de Abraão e passarão a ser do sangue, descendentes do sangue de Jesus, porque os filhos de Deus são os descendentes do sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus quem purifica, quem nos purifica de todo o pecado. E é através de Jesus que nascemos espiritualmente. Quando isto acontecer com o remanescente de Judá, então eles irão para a purificação, que será a perseguição do anticristo, do antimessias, na grande tribulação, ou melhor, no terceiro último ano e meio do governo do anticristo. No final do governo do anticristo, do anticristo, quando o anticristo vier para destruir o remanescente de Judá, então eles clamarão pelo seu Messias e Jesus voltará para os judeus. Mateus 23, 39. E no Apocalipse 19, do 11 ao 21, Jesus virá com a igreja, porque a igreja já terá subido, porque a igreja já está sendo preparada para o arrebatamento, mas os judeus estão sendo preparados para receber o anticristo. Então eles vão entrar pela tribulação e pela grande tribulação. Eles vão passar os 7 anos do governo do anticristo aqui neste mundo. O remanescente, não é toda a nação de Israel, mas só o remanescente. Então, com a casa de Israel para salvar a casa de Judá das mãos do anticristo. Então, Jesus vai vir, no Apocalipse 19, do 11 ao 21, Jesus vai vir com a igreja e com os anjos, né? E vai salvar das mãos do anticristo e destruir todo o sistema de Satanás. Então, resumindo, a partir do dia que Jesus subiu ao céu, começou a contagem regressiva para a volta de Jesus. E quando completar os 2000 anos que ele foi para o Pai, então ele voltará para governar esta terra e destruir todos os seus inimigos. Só que 7 anos antes do governo do anticristo, Jesus voltará para a sua igreja. Então, quando completar 2000 anos que Jesus subiu ao céu, ele voltará para implantar o seu governo nessa terra e para o reino de Judá. Mas o reino de Israel, que é a igreja, 7 anos antes, Jesus vem nos ares, ele não vai descer essa terra. Nós iremos ao encontro dele nos ares. Então a igreja será arrebatada porque a igreja é espiritual, né? E ela será transformada. Então nosso corpo será transformado. Você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 15, do 50 ao 56, e 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, que você vai ver o que é que vai acontecer. Então, Paulo, ele nos diz o que a igreja irá passar, não é? Essa transformação em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Então, a igreja irá ao encontro de Jesus nos ares 7 anos antes do governo do anticristo. Então, do governo do anticristo, não, da volta dele para os judeus. Então, quando a igreja subir, então, o anticristo logo será revelado e começa o governo dele. Então, em Mateus 24, do 29 ao 31, é a volta de Jesus para este mundo, para os judeus, para implantar o seu governo. Então, no Apocalipse 19, do 11 ao 21 também, nos fala que Jesus voltará com a sua igreja para Israel, ou para o remanescente de Judá, que se manteve firme em Jesus até a volta de Jesus. Então, em que ano Jesus voltará para Judá?
no ano em que completar 2000 anos que ele subiu para o céu. Então, como diz em Oséias 2:6:2, depois de 2 dias revigorará, ou melhor, adquirirá novo vigor, nova força, tornar-se robusto. O que a casa de Israel, que hoje não é a igreja, o que a casa de Israel hoje é a igreja, e a casa de Judá, que nos nossos dias é o reino é o Israel de hoje que conhecemos, o que elas dirão? Elas dirão o seguinte: depois de 2 dias ou 2000 anos, Deus irá revigorá-los, ou melhor, fortalecê-los, ou melhor, durante 2000 anos, depois que Jesus subiu ao céu, tanto a igreja como Judá irão passar pelo processo de purificação para poderem se encontrar com o seu noivo. O povo de Deus não pode ir ao encontro de Jesus como está no pecado. Então ele tem que passar por esse processo de purificação, de santificação. Então, ele tem que se humilhar, tem que se arrepender, tem que confessar os seus pecados, tem que vir para Jesus antes da volta de Jesus, porque se vier depois, não vai subir. Então, Judá, se não houver esta purificação, nem Judá, nem Israel vai subir. Então, tem que haver esse afligir, né? Então Deus vai afligir, quer dizer, Deus vai mandar essa perseguição para a igreja e vai mandar também para a nação de Israel hoje, que nós conhecemos, que é o reino de Judá. Mas quando acontecerá isso? Quando vai ser isso, né? Então, se Jesus voltará quando completar 2000 anos, que ele subiu para o céu, então quando completar? Então, em 2033, preste atenção, Jesus completará isso no nosso calendário romano, porque eu não sei se é este calendário ou se é o calendário judaico, né? Então, no nosso calendário, 2033, que Jesus esteve na terra, ele voltará para os judeus e para o terceiro dia, ou melhor, o milênio, que será o seu governo na terra com a nação de Israel. E a nação de Israel é Judá e Samaria, ou igreja, né? Segundo o nosso calendário romano, a volta de Jesus para os judeus ou Israel de hoje acontecerá em 2033, mas para a igreja será 7 anos antes de 2033. Logo será em 2026, se o calendário for o romano e não o calendário judaico. Então, quando eu estudava no seminário, lá dizia que o calendário judaico é adiantado 5 anos. Mas se fosse o calendário judaico, então Jesus já estaria voltando para os judeus e a igreja já teria sido arrebatada. Então, eu acredito que não seja no calendário romano. Então, sendo o calendário judaico ou romano, o que importa é que já está muito perto desta hora acontecer. E já estamos em contagem regressiva para a volta de Jesus. Então, se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, porque Jesus, a qualquer hora, vai nos chamar lá dos ares. Ele não vai vir a essa terra para levar a sua igreja, ele vai voltar para essa terra para governar, para livrar os judeus da morte das mãos do anticristo. Então Jesus vai vir para salvar os judeus e para implantar o seu governo, e nós vamos voltar com ele, nós iremos subir 7 anos antes de Jesus voltar para os judeus.
Então está mais perto do que longe. Então devemos estar atentos e nos preparando, nos confessando os nossos pecados, nos arrependendo, pedindo perdão, pedindo misericórdia a Deus, procurando fazer a vontade dele todo dia, estar ligado espiritualmente com o nosso Deus. E você, meu amigo, será que você ouviu esse estudo? Será que você entendeu? Se você entendeu, você já tem Jesus? Você já está preparado para subir se ele vier agora mesmo? Ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas foi marcado depois de 2 dias, ou de 2000 anos. Ele vai vir para os judeus, mas 7 anos antes ele vem para a igreja. E nós somos a igreja, nós somos o Israel, o reino de Israel. O reino de Israel, que é a Israel espiritual. Porque nós agora não somos só povo terreno, mas somos povo espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu entendi esse estudo e eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero aceitar o Senhor, pois eu não quero ficar nessa terra, essa terra que vai ser somente coisa ruim. Vai ser uma terra onde Satanás vai governar. Eu quero ir com o Senhor no arrebatamento. Me perdoe, me ajude, eu me arrependo dos meus pecados. Entre na minha vida e limpe todos os meus pecados. Que o teu Espírito venha morar na minha vida. Eu lhe aceito como Salvador, o único Salvador da minha vida. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez essa oração, crendo realmente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Procure uma igreja evangélica onde realmente a palavra de Deus é ensinada, porque tem muitas que dizem que são, mas não são. E você, meu irmão, permaneça firme. Jesus está vindo. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente. Vá lá no Instagram, ou melhor, no YouTube, né? Porque nós já estamos no Instagram. E se inscreva lá, mande o seu bonzinho, compartilhe e que o Senhor nos abençoe. E até o próximo estudo.